Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão por aí? Tudo certinho? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Camila Oliveira, artista visual e uma artesã que ama inventar e fazer cadernos diferentões também. E aqui no canal você vai aprender sobre encadernação artesanal e pintura. E eu sempre falo sobre pintura, mas nos últimos vídeos principalmente a gente não mexeu com isso. Eu mostrei e falei sobre page paper, que é uma técnica que eu desenvolvo, que eu pesquiso, que eu faço e ensino você a fazer também lá dentro do Guia do Page Paper Mágico, meu curso online sobre essa técnica incrível de decoração de papéis, que a gente pode fazer muita coisa com ela. Então, se você não sabe sobre essa técnica e quer aprender, né, quer saber mais sobre essa técnica, clica no link aqui embaixo, tem lá tudo certinho para você saber como que funciona o Guia do Page Paper Mágico, inclusive tá, para ganhar aulas novas. E hoje a gente vai falar sobre esses dois cadernos aqui, que tá a coisa mais linda, gente. Eles são dois cadernos que a gente pode carregar na bolsa, né, tamanho pequeno, mas esse papel lindo que tá aqui, ó, esse papel que a gente vai fazer hoje. Então, eu dividi esse vídeo, né, essa aula, que na verdade é uma aula, em duas partes. Então, hoje, nesse vídeo aqui, você vai aprender a fazer essa estampa, né? Esse papel aqui estampado, usando apenas uma tinta e um pincel. Mas, Mila, eu não tenho habilidade, eu não sei pintar, eu nunca pintei, não tenho esse costume, eu não consigo, não sei nem pegar no pincel. Então, hoje você vai aprender. Então, continua assistindo o vídeo aqui que eu vou te mostrar os materiais que a gente vai usar e vou explicar como você pode fazer com dois tipos de pincéis diferentes, tá? Inclusive, como segurar o pincel, qual tinta usar. Então, bora aqui pra mesa pra gente fazer o nosso papel decorado. Mas antes, se você ainda não é inscrita aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo e dá aquele joinha pra eu saber se você tá gostando desse conteúdo ou não. Para fazer esse papel decorado, eu vou usar aqui uma folha de Color Plus no tamanho de 30,5 por 30,5. O nome dessa cor eu vou deixar aqui na tela para vocês saber certinho, tá? E para fazer a pintura aqui dessa folha, eu vou usar o nanquim. Esse nanquim que você encontra em qualquer papelaria, armarinhos, enfim, e é bem baratinho. E eu vou mostrar para vocês dois tipos de pincéis. Esse aqui, ó, marronzinho, que ele é o pincel zero, ele é maior e ele é um pouco mais caro. Mas também tem esse outro amarelinho, então se você não quer investir muito, eu recomendo usar ele porque dá para pintar tranquilamente. A gente vai usar aqui um potinho para colocar o nanquim. Eu gosto de usar esse potinho de vidro aqui. Um pote com água pra gente limpar o pincel. E um paninho pra gente secar o pincel. Um lápis e uma borracha pra gente fazer a marcação dos nossos desenhos. Então, vou começar aqui riscando o papel com um lápis. Para vocês verem certinho, eu aproximei aqui a câmera e a gente vai começar a fazer esses movimentos aqui, ó, para fazer como se fosse montanhas, ondinhas. A gente vai fazer esse desenho aqui. E eu vou fazer isso em toda a folha. Você pode medir e fazer os desenhos do mesmo tamanho, fazer menorzinho ou maior. Aqui eu não vou me preocupar tanto em fazer um exatamente igual ao outro, porque eu quero que tenha essa dinâmica. Então eu fiz aqui a primeira fileira e eu vou fazer em toda a folha do mesmo jeito. Aqui eu vou intercalar aonde ele começa e aonde termina, para dar essa sensação de que um tá atrás do outro. E outra coisa, não faça um risco muito forte no papel. Porque depois, na hora de passar um pincel, pode ser que em algum momento você não passe o pincel exatamente na mesma linha do lápis. Então, vai ficar mais fácil de você apagar esse desenho, tá? E se você forçar muito o lápis, ele vai marcar muito o papel e na hora de apagar você vai ter mais dificuldade ou o papel vai ficar marcado. Feito toda a folha, olha só como é que ficou, que legal. Ele vai parecer que uma escaminha, né? Ficar um pra frente do outro. E para não sujar a minha mesa aqui, eu gosto de usar essa tabuinha que eu tenho aqui, essa prancheta antiga, que eu uso sempre para pintar, tá até com o fundo todo pintado já. Então eu vou colocar minha folha aqui e vou começar a pintar. Vou colocar um pouquinho de nanquim nesse potinho de vidro. Não precisa colocar muita tinta, porque o nanquim rende bastante. Então vamos lá começar a pintar.
Para começar, eu vou mostrar como é que faz com um pincel amarelo, tá? Que é esse mais baratinho que eu comentei aqui. Então, a gente vai pegar um pouquinho de tinta aqui, ó, no potinho. Vai tirar um pouco do excesso, porque senão fica muita tinta no pincel. Vou segurar o pincel sempre um pouco mais para cima, não como se fosse um lápis, né? Que a gente segura mais na pontinha, um lápis ou uma caneta. Vou segurar ele para cima. Vou pressionar a pontinha do pincel e fazer um movimento aqui para contornar o nosso desenho. Se você quer uma linha mais grossa, você pressiona o pincel, a cerda vai dobrar um pouquinho mais. E se você quer a linha mais fina, pressiona menos o pincel para a cerda dobrar menos e assim fazer uma linha mais fininha, tá bom? Então, olha só que legal. E eu vou fazer isso em toda a folha. Aqui eu vou fazer essa linha com o pincel amarelo para você ver e depois eu vou usar o pincel marrom. E é sempre o mesmo movimento. Como a gente está fazendo aqui movimentos repetitivos, quando chegar no final da folha você já vai estar mais habituada a fazer esse movimento e provavelmente a sua mão vai tremer menos. Se você quer treinar sua mão para ela tremer menos, para você conseguir fazer um movimento mais preciso, faça ele várias e várias vezes até você ganhar aí uma memória muscular, né, onde a sua mão vai tremer menos. Aqui a primeira fileira ficou desse jeito aqui. Agora a gente vai partir para a segunda. E na segunda fileira eu vou usar aqui o pincel marrom que eu mostrei. E esse pincel marrom, ele tá com as sardinhas mais afastadas e ele é um pouquinho mais grosso, tá vendo? Só que na hora que eu molhar ele aqui na tinta, as cerdas vão juntar. E eu vou tirar o excesso fazendo esse movimento aqui, ó, girando ele para a cerda ficar mais juntinha, tá? Sempre desse jeito aqui, porque aí junta a cerda do pincel, tá bom? E ele vai fazer um risco um pouco mais grosso do que o outro, porque ele tá com mais cerda. Esse daqui, ele tá mais cheinho. Então, é do mesmo jeito, tá? Se eu pressionar mais a cerda do pincel, ele vai ficar com uma linha mais grossa, e se eu pressionar menos, ele vai estar com uma linha mais fina. E aqui, ó, eu uso o dedinho como um apoio para minha mão, porque eu não posso relar aqui na linha de baixo, né? Por isso que eu comecei aqui do lado contrário, mas você pode começar, por exemplo, fazendo de cima para baixo, porque aí pode ser que fique mais fácil para você não manchar aqui a linha de baixo, tá bom? Então, ó, se você não consegue apoiar toda a mão na folha, usa o dedinho como apoio. E aí você tem mais controle da mão e ela não vai tremer tanto. E eu vou fazer isso em toda a folha. E ó, como é que ficou essas duas linhas, que legal. Então a de baixo eu fiz com o pincel amarelo e a de cima eu fiz com o pincel marronzinho. O resto da folha eu vou fazer com o pincel marrom, que é o pincel que eu gosto mais. Mas dá tranquilamente pra gente fazer com o pincel amarelo também. Vou colocar aqui a tinta no pincel e vou fazer o mesmo movimento aí até completar toda a folha. E o legal é que aqui cada ondinha, né, cada escaminha que a gente fizer aqui, ela vai ficar diferente. E também, como eu comentei, fazer esse tipo de estampa faz a gente exercitar aí a nossa mão pra gente conseguir fazer linhas mais retas, ter mais firmeza na hora de desenhar, na hora de pintar. Então fica aí essa dica. Então agora só continuar aqui preenchendo todos os desenhos que a gente fez aqui. Feito todos os desenhos, olha só que legal que ficou a nossa folha. Eu relei o dedo aqui na tinta que tava meio molhada e acabou manchando ali, mas tudo bem. Você vai perceber que o nanquim ele seca muito rápido, e quando tiver calor mesmo, que agora tá um pouquinho frio aqui, quando tiver bem
quente, você vai passar a tinta, logo vai secar. Então é uma tinta que seca rápido, uma secagem rápida. Então depois de seco, eu vou vir aqui, ó, e apagar os lápis que estão aparecendo. Então por isso que eu falei no começo, para você não fazer o desenho com o risco muito forte, para você conseguir apagar o risco que ficou aparecendo. Então eu vou fazer esse processo de apagar as linhas que estão aparecendo aqui do lápis e depois a gente vai fazer outros detalhes. Então, feito isso, né, apaguei as linhas aqui, eu vou fazer mais alguns detalhes em algumas escaminhas aqui, né? E para isso eu vou usar o pincel amarelinho, que ele é mais fininho e eu acho que vai ficar melhor aqui para eu usar. E então eu vou vir aqui com a minha tinta e o pincel e vou fazer alguns pontinhos em algumas escaminhas aqui. E eu vou espalhar aqui na folha. Eu vou escolher aqui qual que eu quero e vou fazer esse padrão aqui. Depois disso, eu vou fazer um outro padrão. Vou fazer algumas linhas na horizontal em algumas escaminhas. Então, para fazer essas linhas horizontais, eu vou com todos os padrões eu vou fazer com o pincel amarelinho, porque ele é um pouco mais fino. E eu quero que as linhas de dentro fiquem mais finas. Eu vou apoiar sempre o meu dedinho, eu uso sempre o dedinho da mão como apoio aqui, principalmente quando eu tô trabalhando com o pincel e eu quero que a linha fique mais reta. Então eu sempre uso o dedinho aqui como apoio, dá mais firmeza na mão. E se você achar mais fácil, você pode virar a folha e fazer de outros sentidos também. Você não precisa ficar com a folha sempre na mesma posição, você pode virar. Depois aqui de fazer as linhas na horizontal, em alguns eu vou fazer a linha na vertical. E tá ficando com mais movimento aí a nossa estampa. Então, olha só que demais. Com simples desenhos, linhas e pontos, a gente consegue fazer um papel decorado usando apenas uma tinta e um pincel. Então, dá para fazer muita coisa. E você pode fazer outros tipos de desenho usando essa mesma técnica, essa mesma tinta, esse mesmo pincel que eu tô mostrando aqui também. Padrão que eu vou usar aqui são umas ondinhas. Então eu vou vir aqui, ó, e vou fazer essas ondinhas na diagonal da minha escaminha. Vou fazer aqui em alguns. Lembrando que para fazer a linha mais fina, eu vou pressionar menos o pincel. Só que demais que ficou o nosso papel finalizado. A tinta aqui já secou e olha só de pertinho como é que ficou
demais o nosso papel aqui decorado, finalizado e com a tinta seca. Lembrando que onde fica mais tinta, demora um pouquinho mais para secar. E se você quiser agilizar esse processo, pode usar o secador de cabelo, que aí ele seca um pouco mais rápido. Então, o nosso papel já tá pronto. E aí, você gostou de fazer esse papel? Vai fazer aí na sua casa? Se você fizer e postar lá no Instagram, me marca, que eu vou amar ver, amo ver a produção de vocês. E até o próximo vídeo, onde a gente vai usar esse papel para fazer uma caderneta, 2 cadernetas muito incríveis. Até a próxima!